Bom dia, pessoas. Meu nome é Ricardo, eu sou professor de Física. Vou dar aqui algumas dicas do Exatas para o País 3, certo? Hoje vai ser campo elétrico, né? Eu vou falar sobre campo elétrico. E aí a ideia, o que seria um campo elétrico, né? O campo elétrico é uma região de influência produzida por uma carga. Uma carga elétrica produz ao redor dela uma região de influência. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Então uma região de influência produzida por uma carga elétrica. Que influência é essa, né? Qual é a influência que eu estou falando aqui, né? No caso, seria a interação elétrica entre cargas. Cargas elétricas, elas interagem entre si, certo? Então, essa interação, no caso, seria força elétrica, né? Eu tenho que cargas elétricas interagem em si, produzindo uma força elétrica entre elas, né? Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, uma carga elétrica positiva, né, eu tenho que, ao redor dessa carga elétrica positiva, nessa região ao redor da carga positiva, é produzido um campo elétrico, uma região de influência produzida pela carga. Então, ao redor dessa carga é produzida uma região de influência. Tudo bem? Então, se eu pegar aqui um ponto, uma posição no espaço, aqui nesse ponto do espaço existe uma influência produzida por essa carga positiva. Essa carga positiva gera um campo elétrico nessa posição, nesse ponto, certo? E esse campo elétrico ele vai ter uma intensidade. No caso aqui, eu estou colocando como sendo uma intensidade de 10 newtons por coulomb, né? Significa que o campo elétrico nesse ponto tem a intensidade de 10 newtons por coulomb. Eu tenho que outras posições, eu posso pegar outros pontos no espaço aqui. Eu tenho um ponto aqui, tenho outro ponto aqui. Essa carga também gera campo elétrico nessas posições, certo? O campo elétrico nessas posições vão ter intensidade diferente. Aqui eu tenho uma intensidade de 10 newtons por coulomb. Nesses outros pontos eu tenho uma intensidade diferente. Por exemplo, aqui eu tenho uma intensidade de 15 newtons por coulomb. Nessa outra posição aqui eu tenho uma intensidade de 40 newtons por coulomb. Certo? O que define essa intensidade de campo elétrico, né? Vamos olhar aqui a intensidade do campo elétrico produzida por essa carga. Quais são os parâmetros que influenciam essa intensidade? Eu tenho aqui o primeiro, né? A intensidade da carga elétrica, o valor da carga elétrica faz o campo elétrico ser mais intenso ou menos intenso. Então, eu tenho que aqui a carga elétrica que está produzindo o campo, ela tem um valor maior, faz com que ela tenda a produzir um campo elétrico mais forte, mais intenso. Um outro parâmetro que influencia a intensidade do campo elétrico, a distância da carga até a posição onde a gente estaria avaliando. Essa carga gera um campo elétrico nessa posição e, dependendo dessa distância, o campo elétrico pode ser mais intenso ou menos intenso. A relação aqui, ó, do campo elétrico vai depender da distância, mas depende de uma forma quadrática, né? A intensidade do campo elétrico varia de uma forma inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Uma forma inversa. Quer dizer que se eu aumentar a distância, pegar pontos mais afastados da carga, a intensidade do campo elétrico vai ser menor, né? Pontos mais longe, mais afastados, o campo fica mais fraco, certo? O último parâmetro que influencia a intensidade do campo elétrico seria o meio aonde a carga se encontra. Certo? Eu tenho que, no caso aqui, mais geral, a gente considera como sendo a carga estando no vácuo, certo? Então, esse K que aparece aqui na equação da intensidade do campo elétrico está relacionado à constante eletrostática do meio. No caso, a gente usa principalmente o vácuo como sendo o meio em que a carga se encontra, certo? Só que tem um detalhe aqui que é importante com relação a essa equação, que a intensidade do campo elétrico é uma grandeza vetorial. O que é um vetor? Que depende de uma intensidade, mas também tem uma orientação, certo? Então eu tenho que definir a intensidade do campo elétrico, mas eu também tenho que caracterizar qual que é a orientação desse campo elétrico, né? E como que eu vou caracterizar essa orientação, certo? A orientação do campo elétrico é definida pela carga que está produzindo o campo. No caso aqui eu tenho uma carga positiva, nessa posição, nesse ponto aqui, ela vai criar um campo que a gente fala um campo de afastamento. Carga positiva gera um campo de afastamento da carga. Então, eu tenho que nessa posição aqui, essa carga positiva gera um campo se afastando da carga positiva. Se eu pegar esse outro ponto aqui, eu tenho o campo elétrico produzido com a intensidade de 15 newtons por coulomb e afastando da carga positiva. Aqui a mesma coisa, a intensidade de 40 newtons por coulomb e o campo afastando da carga positiva. Então, eu tenho essas caracterizações aqui. Eu tenho carga positiva gerando campo saindo e eu tenho carga negativa produzindo um campo apontando para a carga negativa, indo em orientação no sentido da carga negativa, certo? Bom,
E o que representa um campo elétrico? A gente já falou aqui da intensidade do campo elétrico, o valor dele e a orientação, mas o que esse campo elétrico ele representa? O que ele caracteriza? Certo? Então vamos lá, primeiro aqui, eu colocando uma carga positiva aqui novamente, uma carga positiva de valor Q, né? Avaliando um ponto aqui no espaço, né? A mesma coisa que teve na apresentação anterior aqui. Então aqui eu tenho nesse ponto um campo elétrico de intensidade de 10 newtons por coulomb, e está orientado aqui, ó, saindo da carga positiva. Mas o que esse campo elétrico ele representa? Ele vai indicar a intensidade da força que vai surgir sobre uma carga colocada nesse ponto. Então, por exemplo, eu tenho essa carga aqui que está gerando o campo elétrico, e essa daqui eu vou colocar ela imersa dentro do campo elétrico produzido pela primeira. Então, no caso aqui, se eu pegar uma carga elétrica de 2 coulombs colocados nessa posição do espaço, que tem um campo elétrico de 10 newtons por coulomb, qual que vai ser a intensidade da força que vai surgir sobre essa carga? Bom, a força elétrica que surge numa carga colocada dentro de um campo depende da carga elétrica que foi colocada nesse ponto, carga elétrica que foi colocada dentro desse campo e a intensidade do campo elétrico. No caso aqui, os valores que eu coloquei aqui, eu tenho que a carga elétrica vale 2 coulombs e o campo elétrico nessa posição tem a intensidade de 10 newtons por coulomb. Então, no total, eu vou ter uma força elétrica atuando sobre essa carga positiva no valor de 20 newtons. Então quer dizer que se eu pegar uma carga de 2 coulombs e colocar num campo elétrico de 10 newtons por coulomb, a intensidade da força que vai surgir vai ser igual a 20 newtons. Então uma força elétrica sobre essa carga positiva com a intensidade igual a 20 newtons. Então o campo elétrico ele indica qual que é a intensidade da força que surge sobre uma carga colocada dentro desse campo. Eu poderia colocar, ao invés de uma carga positiva, uma carga negativa, certo? Na carga positiva, a força elétrica atua na mesma orientação do campo elétrico. Por isso que aqui ó, o campo elétrico estava apontando saindo da carga e a força na carga positiva estaria apontando também saindo da carga. Faz sentido isso porque aqui eu tenho duas cargas positivas e a interação entre cargas positivas é uma interação de afastamento. No caso, eu poderia ter uma carga negativa colocada nessa posição. Se eu tiver uma carga negativa, a força elétrica vai atuar no sentido contrário à orientação do campo elétrico. Certo? Então, a força elétrica que atua em uma carga negativa apresenta um sentido contrário à orientação do campo. Se o campo aponta para um lado, a força apontaria para o outro. Certo? Se eu tiver uma carga negativa produzindo campo elétrico, né, a ideia vai ser a mesma. Só que se eu pegar e avaliar uma posição do espaço aqui, ó, e avaliar o campo elétrico produzido por essa carga negativa nesse ponto, né, o campo elétrico vai estar apontando para a carga negativa. Se eu colocar uma carga positiva nessa posição, a força elétrica vai ter a mesma orientação do campo, e se for uma carga negativa, a força elétrica vai ter uma orientação no sentido contrário. Bom, então eu tenho que, o que representa um campo elétrico? Ele indica a intensidade e a orientação da força elétrica que vai atuar sobre uma carga colocada dentro desse campo. Certo? Se eu tiver a intensidade do campo e o valor da carga, eu vou encontrar qual que é a intensidade da força que vai aparecer nessa carga. Certo? Então é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham uma boa prova, gente. Valeu.